Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Quaresma. Um domingo diferente dos outros. E você que é detalhista, você que é observador, pode ter percebido que esse domingo está um pouco diferente, até pela cor. A cor da toalha, da mesa da palavra, a cor da casula do padre. Você deve estar pensando, mas o domingo não é roxo? Por que hoje o padre está vestido de rosa? Por que hoje a toalha está de rosa? É porque o domingo de hoje é diferente. A Quaresma, com os seus 6 domingos, ela sofre uma pequena alteração no quarto domingo, onde o roxo da penitência dá lugar ao rosa. E sabe o que o rosa significa? Alegria. Significa o quê? Alegria. Por isso então a igreja diz que esse domingo, o quarto domingo do tempo da Quaresma, é o domingo da alegria. O que significa dizer que esse domingo é o domingo da alegria? Significa dizer que nós que estamos nos preparando para a Páscoa, que logo daqui a algumas semanas nós vamos viver, nós devemos sim fazer penitência, nós devemos sim fazer jejum, nós devemos sim fazer nossas orações, fazer caridade, nós devemos sim buscar a conversão, a mudança de vida, mas com alegria. No quarto domingo do tempo da Quaresma, a igreja vem como que dá um grito: não perca a alegria. E talvez esse seja o tema que nós poderíamos dar para essa homilia de hoje: não perca a alegria. Quero que você bata no peito e diga: eu não posso perder a alegria. Fala. Eu não posso perder a alegria. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você não pode perder a alegria. Você não pode perder a alegria. E agora vamos falar para os internautas. Fala assim: internauta. Internauta. Não perca a alegria. Não perca a alegria. Não deixe nada. Não deixe nada. E ninguém roubar a sua alegria. Roubar a sua alegria. E falar desse assunto, meu irmão, minha irmã, acaba se tornando até um desafio. Acaba se tornando talvez até uma epopeia. Não deixar a alegria se perder. Em um mundo tão difícil, numa vida tão difícil como essa que estamos vivendo, como conseguir esse feito, não deixar a alegria se perder. Eu não sei se você percebe, mas nos últimos anos o que nós temos visto, desde ao acordar, dia após dia, ano após ano, é a diminuição da alegria do mundo. E eu posso dizer para você sem medo de errar: o mundo de hoje é menos alegre do que o mundo de ontem. E o mundo de amanhã será menos alegre do que o mundo de hoje.
Você pode fazer uma comparação, por exemplo, quando você era criança, quando você era adolescente. Eu não sei se você é capaz de fazer esse tipo de conclusão, se você consegue ter essas lembranças e fazer esse tipo de análise assim. Hoje nós temos uma vida muito melhor do que a vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós. Alguns de nós tivemos a alegria de conhecer os avós. Quem aqui teve a alegria de conhecer seu avô, sua avó, diga amém. E alguns de nós, sobretudo as pessoas que têm aí mais de 50 anos, 60, você deve se lembrar como a vida era mais difícil no passado. Era ou não era? Um tempo onde não tinha água encanada, um tempo onde em muitos lugares não tinha luz, um tempo onde a pobreza era tanta que até para dormir as pessoas faziam colchões de capim, cozinhavam em um fogão de lenha. Quantas casas nem tinham televisão, internet, ninguém nem imaginava que haveria no mundo. Mas você já parou para pensar que parece que naquela época, embora a gente não tivesse tanta coisa, a gente era mais feliz do que hoje? Quem já teve essa impressão? Diga amém. E a cada dia que passa, a gente vai melhorando o conforto, a gente vai aumentando a nossa capacidade financeira de comprar mais coisas, de ter uma comida mais diversificada. Dona Maria conta que no passado, não muito longe, luxo em casa era quando você tinha arroz, feijão e ovo. Ter um ovo no prato era coisa de luxo. Hoje você tem arroz, tem feijão, tem salada, tem carne, e às vezes fala assim: Ave Maria, não tem nada para comer nessa casa. Não é assim? A gente percebe que estamos nos tornando pessoas mais, poderíamos assim dizer, com maior acesso às coisas, mas a gente não está percebendo que esse acesso às coisas está representando ganho de alegria, de felicidade. Pelo contrário, o que é de gente doente, o que é de gente com depressão, nunca, pessoal, olha para o padre agora eu vou falar como futuro psicólogo, nunca na história da humanidade se ouviu falar de tantos casos de depressão como agora. E agora, voltando a falar como padre, de cada 10 pessoas que vêm aqui em Glaucilândia para eu atender, pelo menos 6 estão com depressão ou num quadro depressivo. E olha que interessante, a maioria dessas pessoas que eu atendo e que dizem: eu estou com depressão, eu estou num quadro depressivo, são pessoas que têm casa boa, são pessoas que têm uma boa comida, são pessoas que têm condições financeiras boas,
Mas nada disso é o suficiente para sentir alegria. Esses dias mesmo, eu estava atendendo uma moça que ela passou em medicina na Unimontes, num dos primeiros lugares. Olha pessoal, eu estou falando de medicina, e estou falando de medicina na Unimontes, uma universidade pública. Ela passou num dos primeiros lugares e nem trancou o curso, ela abandonou o curso, não quis. Ela achava que fazendo medicina, ou que começando a fazer o curso, ela ia sentir uma grande alegria. A alegria que ela buscava, ela ia encontrar, e ela não encontrou. Chegou nos primeiros dias de aula, o que ela viu foram coisas que aumentaram ainda mais sua tristeza. E ela falou: isso não é para mim. E o curso que tanta gente sonha, essa menina jogou na lata do lixo por causa da tristeza. Como padre, eu tenho visto pessoas jogando não apenas o curso de medicina fora por causa da tristeza. Eu tenho visto pessoas jogando relacionamentos, casamento, namoro, noivado fora por causa de tristeza. Eu tenho visto pessoas jogar fora seus amigos, amigos talvez de infância, amigos que qualquer um gostaria de ter, mas essas pessoas descartam, como se descarta um papel sujo no lixo. Eu tenho visto pessoas descartando a sua própria vida por causa da tristeza. Então, meu irmão, eu como padre, eu estou desesperado, sem saber como fazer para ajudar você. Nesse tempo, onde a tristeza tomou conta de muitos, e aqueles que a tristeza ainda não tomou conta, ela está perseguindo dia após dia. Então a nossa vida, ela se tornou uma luta não para sobreviver. A nossa vida se tornou uma luta para não cair na tristeza. E como me preocupa ver pessoas, como me preocupa ver paróquias, como me preocupa ver igrejas onde a tristeza tomou conta. Como me preocupa ver meus colegas padres tomados de tristeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha para mim. Você parou alguma vez para pensar que o Brasil é o país com o maior número de suicídio entre os padres do mundo? Quem sabia disso? Diga amém. Nenhum país no mundo tem tanto padre suicidando quanto aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, um padre que suicida, ele suicida porque ele está alegre ou triste? Triste. Então veja, a tristeza também está tomando conta dos padres. E às vezes a tristeza de um padre, ela é até mais dolorosa do que a tristeza de um leigo. Porque um leigo pode falar da sua tristeza, mas um padre, dependendo da hora, do dia, da pessoa com quem ele vai falar da sua tristeza, ele pode ouvir o seguinte: mas logo o senhor, padre, que fala tanto de Deus nessa tristeza? Então parece que para nós padres, até o direito de ficar triste nos foi privado, nos foi cancelado, nos foi extorquido. E tem muitos padres que vão tentando driblar a tristeza, chegam ao ponto que não suportam. E como aconteceu há pouco tempo aqui na nossa arquidiocese,
tiram sua própria vida, se enforcam, tomam veneno, ou de alguma outra maneira colocam um fim na sua existência. A pergunta é: por que a tristeza está tomando conta? A pergunta é: por que nós estamos deixando que a tristeza se torne esse monstro grandioso, esse leviatã que está nos devorando, não por fora, mas por dentro? E aqui eu lembro de uma passagem do livro de Provérbios que diz: a tristeza matou a muitos. Repita. A tristeza matou a muitos. Nela não há proveito algum. Nela não há proveito algum. A própria Bíblia, já antes de Jesus nascer, anunciava que a tristeza é assassina. A tristeza é uma companheira assassina. Se você tem andado triste e, sobretudo, agora vou falar aqui como psicólogo, olha para cá. A psicologia diz assim: ficar triste é normal, ficar triste é natural, faz parte da vida de um ser humano. Por exemplo, você tem um cachorrinho. Quem tem cachorrinho em casa, diga amém. O seu cachorrinho morreu. Se o seu cachorrinho morrer, você vai ficar triste, sim ou não? É normal ficar triste. Mas é normal ficar triste 1, 2, 3 dias. Se a sua tristeza já está indo para 4, 5, 6, 10, 15 dias, você já não tem mais tristeza. Você tem um quadro depressivo. E é isso que eu quero falar para você. A tristeza é um hóspede que não pode ficar no seu coração por mais de uma semana. Se tem mais de uma semana que a tristeza hospedou no seu coração, cuidado. Ela está deixando de ser tristeza e está se tornando uma Cuidado. Cuidado. E por isso essa homilia de hoje, ela acaba se tornando quase que uma urgência. Não permita que roubem a sua tristeza. Não permita que roubem a sua alegria. Não permita que a tristeza roube a sua alegria. E talvez você diga: mas padre, como eu posso lutar contra a tristeza? Como eu posso manter a alegria dentro do peito, se todos os dias eu já acordo com notícias ruins, notícias que nos entristecem, notícias que nos retiram a paz, que nos retiram a esperança? É todo dia você pega o jornal para ler, é só morte, assassinato, tragédia. Você pega o seu celular para ver as notícias, só coisas ruins acontecendo. Como manter a alegria em um contexto onde a tristeza é tão grande? Para ajudar você, eu quero aqui fazer uso do pensamento de um filósofo chamado Spinoza. Spinoza foi um dos filósofos que mais se debruçaram sobre as nossas emoções e os nossos afetos. E Spinoza, ele estudou muito sobre a alegria, sobre a tristeza. E ele disse assim: para você entender como a alegria funciona e também a tristeza, você precisa começar entendendo sobre os afetos. O que é um afeto? É tudo aquilo que me afeta, é tudo aquilo que me toca, é tudo aquilo que repercute dentro de mim. Então, afetos
São as coisas externas que geram dentro de mim repercussões. Isso é afeto. E o que é então uma alegria? É quando algo que está fora de mim me afeta e aumenta o meu, assim dizia ele, conatos. A alegria é quando o conatos é afetado positivamente. Aí Dona Maria fala: nossa, padre, agora eu boiei, eu viajei na maionese agora. Então deixa eu traduzir para você. O que é conatos? É a vontade de viver. Todos nós, desde que nós nascemos, nós trazemos em nós uma vontade de viver. E existem coisas que fazem diminuir a sua vontade de viver. Existem coisas que fazem aumentar a sua vontade de viver. Spinoza chamava isso de potência de agir, mas são termos muito técnicos que aqui não convém ficar frisando. Apenas lembra assim: vontade de viver. A alegria é o aumento da minha vontade de viver. Repita. Então pensa aqui comigo. Você tem filho. Quem aqui tem filho, diga amém. O seu filho, a sua filha chega para você e fala assim: mamãe, papai, eu tenho uma notícia para te dar. E você diz: qual a notícia? E o seu filho e sua filha diz: eu fui fazer a prova de legislação, a prova de habilitação, e eu tirei a minha carteira de primeira. Você como pai, você como mãe, não vai sentir uma coisa gostosa dentro de você, sim ou não? Essa coisa gostosa que você sente, você agora vai chamar de vontade de viver. Então, alegria é tudo o que acontece à sua volta que aumenta a sua vontade de viver. Alegria são coisas que acontecem e que fazem você sentir mais prazer na vida. Fazem você achar que a vida vale a pena, que viver é bom, é gostoso, sabor de viver. Isso Spinoza falando. Então todas as vezes que acontece alguma coisa e que aumenta a sua vontade de viver, o sabor de viver, e você se sente mais pleno, e você se sente mais cheio, e você se sente mais feliz, você está experimentando a alegria. Agora olha o que é a tristeza. É quando acontecem coisas ao meu redor que diminuem a minha vontade de viver. Você está entendendo agora por que a pessoa triste, à medida que ela vai entristecendo, ela vai perdendo a vontade de comer, ela vai perdendo a vontade de trabalhar, ela vai perdendo a vontade até de tomar banho, a vontade de sair, a vontade de fazer as coisas que ela gostava. Por quê? A tristeza rouba a nossa vontade de viver. Olha como a tristeza nos mata por dentro. Querido, se tem uma coisa que nos move é a vontade de viver. Se eu tirar a minha vontade de viver, a minha vida acabou. Então o que nós temos visto hoje? Pessoas como zumbis. Estão vivas por fora, mortas por dentro, porque a vontade de viver sumiu. Por que tem tanta gente nos botecos? Porque o aumento tão grande do consumo de drogas. O Brasil está se tornando cada vez mais um dos países com maior índice de alcoolismo do mundo.
Por que no Brasil as pessoas bebem tanto? É para tentar amortecer a tristeza. Não venha me dizer que esse povo que está bebendo tanto, de segunda a segunda, é um povo feliz, que eu vou te desmentir na sua cara. Eu não conheço um alcoólatra feliz. Todo alcoólatra é triste por natureza. E parece que o álcool vai ajudando a tristeza a roubar a vontade de viver daquela pessoa. Tanto que quando ela para de beber, quando o álcool perde o efeito, quando ela sai e entra na ressaca, ela não consegue sentir o peso da vida. E ela quer beber de novo, porque só quando está bêbada é que ela sente a vida mais leve. Então veja, a tristeza aumenta a nossa vontade de viver. A alegria diminui a nossa vontade de viver. Quem entendeu isso, diga amém. Aí voltamos à questão: como trazer dentro de você a vontade de viver sempre lá em cima? É possível acontecer um monte de coisa triste com você e você ainda ficar com a vontade de viver lá no alto? É possível você passar por experiências de perder alguém e ainda manter alta a sua vontade de viver? É possível você ser demitido do serviço e ainda manter a sua vontade de viver lá nas alturas? É possível você enfrentar perseguição, mentira, calúnia contra você e ainda assim continuar sentindo uma grande vontade de viver? Você vai dizer: não, pois eu, com base na Bíblia, te digo sim, é possível. É possível. É possível. É possível a sua vida estar na lama e você ainda ser uma pessoa alegre. É possível você chegar no médico, o médico dizer para você: você está com câncer, e você ainda sair de lá com um sorriso no rosto. É possível. Padre, mas como que isso é possível? Como que eu posso fazer para que a minha vontade de viver não se abaixe com as coisas que me afetam negativamente? Como que eu posso fazer para que a minha vontade de viver não diminua junto com as tristezas da vida, com as decepções da vida, com a maldade das pessoas, com a crueldade das pessoas? Como é possível que a minha vontade de viver não seja afetada negativamente? Eu te digo, quando você escolhe o foco da sua vontade de viver. Veja aqui comigo. Se o centro da minha vida gira em torno do dinheiro, presta atenção, vem comigo no raciocínio, vem, Dona Maria, vem, seu Zé. O centro da minha vida gira em torno do dinheiro. Se alguém chega para mim e fala: o seu dinheiro aumentou, o que vai acontecer com a minha vontade de viver? Vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Então eu vou experimentar um sentimento de alegria. Agora, se o centro da minha vida é o dinheiro, e alguém chega para mim e fala: olha, você está perdendo dinheiro, seu dinheiro está sendo desviado, seu dinheiro está sendo perdido, você investiu na bolsa de valores e está tendo prejuízo, você está perdendo muito dinheiro. O que vai acontecer com a minha vontade de viver? Aumentar ou diminuir? Diminuir. E eu vou experimentar um sentimento que eu chamo de tristeza. Você está percebendo que a minha vontade de viver, ela aumenta ou diminui de acordo com aquilo que eu elejo como centro da minha vida? Vamos a outro exemplo. O centro da minha vida é a minha família.
Então, se eu sou casado, é minha esposa, meus filhos. Se eu não sou casado, é minha mãe e meu pai. Eles são o centro da minha vida. Eles são tudo para mim. E aí, eu chego em casa e vejo meu pai e minha mãe alegre. Eu chego em casa, vejo minha esposa feliz. Meu filho passou na prova. Minha esposa conseguiu terminar a faculdade que ela tanto queria. Tá tudo bem lá em casa, e cada vez que eu volto para casa, eu percebo que a minha família está melhor. O que vai acontecer com a minha vontade de viver? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Mas vem comigo, a minha família é o centro da minha vida, e eu chego em casa e ouço minha esposa dizer assim: olha, nosso filho está usando droga. O que vai acontecer com a minha vontade de viver? Diminuir. Eu chego em casa e ouço a minha mãe falando assim: olha, seu pai teve um infarto, ele está lá no hospital. O que vai acontecer com a minha vontade de viver? Diminuir. Eu chego em casa e ouço a minha esposa dizendo para mim: eu cansei desse casamento, eu quero um divórcio. E a minha vontade de viver vai fazer o quê? Diminuir. E eu vou experimentar um sentimento chamado de? Tristeza. Você está percebendo? A nossa vontade de viver, ela acompanha aquilo que nós elegemos como o centro da nossa vida. O que eu estou querendo dizer para você? Deixa eu ver se você pegou. Quanto mais a sua vida, o seu coração estiver ligado às coisas desse mundo, maior a tristeza que você pode sentir. Mais suscetível, vulnerável você vai ficar à tristeza. Mas quando você coloca o seu coração nas coisas de Deus, quando você elege a Deus como o sentido da sua vida, quando Deus se torna o centro da tua vida, você pode receber notícias ruins. Você pode receber notícias ruins da sua família. Você pode receber notícias ruins no seu trabalho. Você pode receber notícias ruins dentro do seu casamento, que a sua vontade de viver permanece inabalável, porque o centro da sua vida não está nas coisas deste mundo, está em Deus. Quem conseguiu entender, dá uma salva de palmas para Jesus. Então, quando eu digo para você, não deixe que roubem a sua alegria, eu estou dizendo, não deixe que roubem a sua vontade de viver. Quando eu digo, não deixe que roube a sua vontade de viver, eu estou dizendo, coloque o seu coração nas coisas do alto, onde Deus, Jesus está. Foi isso que Paulo disse na carta aos Colossenses: buscai as coisas do alto, voltai os vossos olhos para as coisas do alto, onde está Jesus, o consumador, o autor da nossa fé. Não fique preso a essas migalhas que o mundo te oferece. Não coloque o seu coração em coisas tão pequeninas, tão passageiras, tão fúteis, tão vazias. Lembre-se, você é filho do céu, você é cidadão do céu, você nasceu para a eternidade. Essa vida que é passageira, tudo vai passar, sua família vai passar, seu casamento vai passar, seus filhos vão passar, sua casa no campo vai passar, suas cabeças de gado vão passar, seu crédito no banco vai passar, seu título imobiliário vai passar, seus títulos de doutorado, mestrado vão passar, sua credibilidade social vai passar, sua fama vai passar, seus seguidores no Instagram, no TikTok, no Twitter vão passar, tudo vai passar. Deus não vai passar. Se você conseguir entender isso, que a sua única segurança é Deus, ninguém vai te derrubar. Eu fico, olhando para o Salmo e fico admirando a fé do salmista que diz assim: ainda que as montanhas se derretam,
ainda que o chão se abra debaixo dos meus pés, eu não terei medo, porque firme está o meu coração. Perceba, para o salmista, o que acontece ao meu redor não importa. O que importa é o que acontece acima de mim, no céu. O que importa é Deus. Sabe por que nós andamos em tanta tristeza? É porque nós estamos esquecendo as coisas de Deus e estamos focando demais nas coisas do mundo. Volta seus olhos para o céu. Coloca o centro da sua vida sobre Jesus. E a partir de hoje, olha o que eu vou te pedir. Olha o que eu vou te pedir. A partir de hoje, nunca mais na sua vida, eu vou pedir a Deus que, se você for dizer isso, você possa dar uma mordida na língua para sair sangue. O dia que você falar assim: meus filhos são tudo para mim, nunca mais diga isso. Minha família é tudo para mim, nunca mais diga isso. A única coisa que você pode dizer é: Deus é tudo para mim. Só Deus é tudo, ninguém. E se você disser: meus filhos são tudo para mim, prepara, porque o dia que seus filhos forem embora, o chão vai se abrir diante dos seus pés. Mas se você disser: Deus é tudo para mim, ainda que você morra, você viverá e irá morar ao lado de Deus por toda a eternidade. Para terminar, eu quero convidar você a ficar em pé e a cantar conosco a canção que diz assim: Tu és o centro da minha vida. E quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e falar assim com o Padre: Senhor Jesus, até hoje eu coloquei a minha alegria, a minha vontade de viver nas coisas do mundo, nas pessoas, nas circunstâncias, coisas passageiras que não me trazem nenhuma garantia, que não possuem nenhuma estabilidade. Mas nesse domingo, o domingo da alegria, eu descobri que só tem um jeito de não deixar que roubem a minha alegria. Se eu colocar o meu coração em Ti, se eu fizer do Senhor o centro da minha vida, da minha história, o centro de todo o meu ser, a partir de hoje, Jesus, eu declaro que acima dos meus filhos, acima da minha família, dos meus bens materiais, dos meus sonhos e projetos, eu colocarei o Senhor como centro da minha vida. Tu és, Jesus, o centro da minha vida. Tu és, Jesus, a razão da minha alegria. Eu não quero nunca mais tirar os meus olhos de Ti. Eu quero que Tu sejas o centro, Senhor, da minha vida.